E aí, tudo bem? Eu também estou muito bem, obrigado por perguntar. Eu sou o Bruno Soares e seja bem-vindo ao Poço de Ideias, o canal mais criativo do meu bairro. E hoje vamos falar sobre liberdade. Será que é algo que nos ajuda ou nos prejudica quando falamos sobre criatividade? Será que a liberdade é algo que só tem lado positivo ou existem os seus lados negativos nessa liberdade? Tá a fim de saber? Então vamos descobrir. É necessário a gente primeiro entender sobre o que é a liberdade, qual é o conceito de liberdade. Bom, segundo a lei, a liberdade é o direito de agir como a gente quiser, enquanto estivermos dentro da lei, enquanto a gente não comete nenhuma infração, enquanto a gente não atrapalha o direito à liberdade de outra pessoa. Então, em via de regras, segundo a lei, a liberdade é eu poder conseguir fazer o que eu quero, agir da forma como eu desejo, sem incomodar ou atrapalhar outras pessoas. Você tem a liberdade de conseguir escutar o som no volume que você quiser, desde que o som não atrapalhe outras pessoas de dormir, de viver, Então, nós somos livres para agirmos da forma como nós desejamos, desde que a gente não interfira na vida das outras pessoas. A gente pode também entender a liberdade da seguinte forma, e aí já acaba entrando num lado mais religioso. A gente conseguir entender a liberdade como o livre-arbítrio, a escolha livre, que a gente sempre ouve falar, quando a gente fez a nossa catequese, quando a gente está na igreja, quando a gente vira ateu, a primeira coisa que a gente aprende é não, o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode agir do jeito que quiser. A gente acaba entendendo o livre-arbítrio como, e acaba sendo errado, tá? A gente entende o livre-arbítrio da seguinte forma: o livre-arbítrio é eu poder escolher o errado, é eu poder escolher aquilo que me faz mal. Meu livre-arbítrio é eu poder escolher aquilo que só vai me prejudicar. Isso é o livre-arbítrio? Não. Se for assim, a gente está enaltecendo o bandido. Então o bandido é uma das melhores formas. Alguém que te engana, o trapaceiro, o impostor, ele seria então uma das melhores formas de se expressar o livre-arbítrio. Essa é a expressão máxima de livre-arbítrio. E a gente estaria, por outro lado, prejudicando nossos pais, que muitas vezes nos impedem de fazer alguma coisa. E, então a gente estaria falando assim, não, peraí, o impostor, o bandido, o cara que me engana é o certo e os meus pais que querem o melhor pra mim é o errado. Não. A liberdade, o livre-arbítrio não tá da gente conseguir escolher o ruim. O livre-arbítrio, e aí vem uma opinião minha, tá? Na minha opinião, o livre-arbítrio é a gente ter acesso a toda a informação antes de realizar uma ação. Como assim? Imagina que eu vou comprar um produto, vou comprar um carro, uma concessionária. E então eu chego lá na concessionária, peço para o vendedor que eu quero comprar um carro no valor X, até R$2.500, que é o máximo que eu posso pagar no carro. Então eu peço para ver os carros e ele começa a me oferecer alguns. Ele fala, não, esse Corsa aqui, modelo ano 2005, tem tal coisa, gasolina, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Ele começa a falar todos os pontos positivos. Eu falo, nossa, legal, eu acho interessante. Porém, ele me esconde uma informação importante. Ele esconde o fato de que o carro já foi, apreendido uma vez, ele tem o carro vale R$2.500, mas eu tenho que pagar um documento de quase R$15.000 que tá devendo, o antigo dono deixou devendo. Então, ele acaba me escondendo informações que, se eu tivesse elas, provavelmente eu não escolheria comprar aquele carro. A liberdade é a gente conseguir ter acesso a essas informações que são cruciais para nossa decisão. Informações estas que, com elas, talvez a gente mudaria de opinião e escolheria outra coisa, o outro lado, a outra possibilidade. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Não, sinceramente, tá? Quem aqui, quem em sã consciência faria uma escolha ruim pra ela mesma? Nossa, vou escolher esse aqui
porque é ruim pra mim. Quem em sua consciência fala assim, nossa, peraí, vou escolher martelar meu dedo porque é pior pra mim, é a pior opção que eu tenho pra escolher. Não. Se alguém escolhe alguma coisa, se a gente faz uma escolha, é porque a gente acredita que ela é a melhor escolha pra nós. Talvez um dos motivos da gente fazer essa escolha é porque a gente não tem acesso a todas as informações. E se a gente tivesse esse acesso, talvez a nossa opinião mudaria. Então, a liberdade não é em si o direito da gente fazer escolha errada. A liberdade não é somente a gente fazer o que a gente quiser dentro de uma lei. A liberdade, acima de qualquer coisa, é eu ter acesso a toda a informação antes de tomar uma decisão. E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre a nossa liberdade e compreender o lado bom e o lado ruim dessa liberdade. Imagina se você tem um filho, ou se você é um filho, começou a aprender a falar agora, e seus pais agora, a partir de agora, eles não vão mais dar comida pra vocês. Vão falar assim, olha, então filho, você aprendeu a falar, você sabe conversar, então senta aqui agora, que eu vou passar pra você toda a informação nutricional de todos os alimentos que existem no mundo. Pra você poder saber o quanto cada caloria tem, cada coisa, quanto de gordura tem cada coisa, quanto de açúcar tem cada coisa. Aí só depois de 35 anos, seus pais falando, eles falam assim, então, agora você pode escolher o que você quer comer, tá? Agora você pode escolher o que é melhor pra você, tá? Sinta-se à vontade. Já tá só a caveirinha da criança lá. Já morreu de tanto esperar, morreu de fome. Então, a liberdade não é a gente jogar toda a informação pra pessoa. É ela ter acesso pra ela poder pesquisar se ela quiser. Sabe quando a gente vai assinar um termo de contrato, principalmente esse contrato virtual, digital, que a gente assina quando a gente vai baixar um aplicativo? A gente não lê. Ninguém leu, porque ninguém leu a introdução do início. Talvez um outro. A gente não lê. Porém, ali tem toda a informação que a gente precisa. Talvez ali no finalzinho, meio escondidinho assim, tá escrito assim: eu aceito caridosamente, generosamente, entregar a minha alma a essa empresa que está disponibilizando esse aplicativo. Às vezes, está lá a informação e a gente tem acesso. É errado da forma que eles fazem? Que eles enchem de informação simplesmente pra gente não ler e assinar de qualquer jeito? Mas não. Mesmo assim, eles disponibilizam toda a informação, porque é necessário. É isso que se faz da liberdade. É a pessoa ter o acesso a toda essa informação. Não é a gente ficar toda hora dando essa informação, a gente ter acesso a ela. Bom, então se a liberdade é ter esse acesso à informação, a gente conseguir buscar essa informação quando a gente quiser, quando a gente desejar e poder mudar a nossa opinião dependendo da informação que a gente receber. Então a gente precisa compreender que a liberdade na criatividade às vezes acaba nos atrapalhando um pouco. Nossa, peraí, Bruno, você tava falando besteira, né? Porque se eu sou livre para criar, eu consigo criar mais coisas. Tá bom, então. Por favor, vamos um exercício prático, super fácil. Eu vou pedir para você escrever uma coisa no comentário. Eu gostaria que você escrevesse a primeira coisa que vem à sua mente, tá bom? Eu gostaria que você pudesse escrever qual é o animal, tá? Que tem pelos, uma cauda, tá? Sobe em árvore e se parece muito com um ser humano. Escolha qualquer animal, tá? Que corresponda a essas características. Qual que foi? Provavelmente foi esse, porque eu travei as suas opções. Tudo bem. Agora, segundo ponto. Ou se você quiser, já escreve os dois de uma vez. Agora eu quero que você escreva um animal que ninguém conhece. Tipo assim, pode inventar qualquer tipo de animal. Que animal é esse? Onde que ele nasceu? Qual tipo de animal que ele é? Um pássaro, um bicho que voa? Um negócio que rasteja? Quando a gente dá total liberdade para alguém, total liberdade de criação, se a pessoa não tiver uma base, ela vai se perder. Não é simplesmente a gente falar assim, não, escolhe qualquer coisa aí. Tipo assim, funciona assim quando as pessoas nos fazem perguntas que a gente não tá esperando. Se alguém chega pra você e fala assim, qual que é o seu filme favorito de todos? Tipo assim, entre todos os filmes que existem no mundo, qual é o filme que você mais ama? A gente vai ficar...
Porém, se alguém disser pra gente, olha, dos seus filmes de romance, qual é o seu favorito? Olha, dos seus filmes com Adam Sandler, qual é o seu favorito? Dos seus filmes com Jim Carrey, qual é o seu favorito? Acho que sim, senhor. Ou o show do Truman. Tudo é muito bom. Quando a gente dá uma limitação, facilita pra gente conseguir compreender. Não é à toa que os grandes empresários, as pessoas com grande influência, como por exemplo o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg, eles possuem, tipo, parece até o pessoal do Turma da Mônica, né? Eles possuem a mesma roupa, padrão. Tipo assim, você vê o armário do cara, todas as camisetas deles são iguais. Pra que ele não precisa nem se preocupar com escolha. Não, deixa eu pensar em escolhas pra outra coisa. Ele se livra desse peso da escolha. A liberdade, ele é livre pra escolher a camiseta que ele quiser, mas ele escolheu usar a mesma, pra evitar ficar pensando. Porque muita liberdade acaba às vezes nos prejudicando. Por exemplo, se a gente vai numa sorveteria e ela possui só 3 tipos de sabor de sorvete, a gente vai reclamar. Nossa, sorveteria top, né? Aí, só tem 3 sabores de sorvete. Cadê o meu floresta negra com amêndoas belga? Não tem. Porém, se a gente vai numa sorveteria com, vamos lá, 500 sabor. Tipo assim, você pode escolher o sabor que você quiser, ele só fabrica um sabor. Aí você sai dela com sorvete de morango, porque você não queria arriscar comer outro. Porque, né, morango eu sei qual que é o sabor de morango, então vou pegar o de morango. Quando a gente tem muita liberdade de escolha, a gente acaba se travando pelo fato de que a gente não tem base. E se a gente errar na escolha? Eu não tenho todas as informações necessárias. Aí que tá. Enquanto a gente não tem as informações necessárias que a gente precisa, a liberdade só vai nos atrapalhar. A liberdade vai acabar nos atrasando ao invés de nos libertando. É necessário que a gente compreenda que a liberdade é importante, extremamente necessária. Sim, mas é necessário, antes de qualquer coisa, que a gente tenha um foco, uma base, alguma coisa pra gente se ligar. Porque senão, vai acontecer que nem eu no meu trabalho. Eu tô trabalhando lá, né? Ligo a máquina, vou esperando a máquina fazer o trabalho, eu fico parado olhando. E eu começo a pensar em, por exemplo, se um pato perde a pata, ele fica viúvo ou ele fica manco? E eu começo pensando aí. E quando eu vou perceber, eu já estou pensando sobre as moléculas da molécula de bóson, de bósons de Higgs, sei lá, a partícula subatômica aí, e cálculos quânticos e não sei o que. O pensamento divaga, a gente foge, a gente não consegue mais se prender a um assunto. Então, por isso, a liberdade extrema que a gente tem muitas vezes vai nos travar, vai nos aprisionar. Se alguém pede pra gente criar alguma coisa, pra mim a coisa mais difícil é quando alguém pede pra mim, ô Bruno, faz um texto aí sobre qualquer coisa. Tá, mas qual que é o tema? Não, qualquer tema. Tá, mas o que eu posso... Quantas linhas eu posso dar? Não, quantas linhas você quiser. Ah, tá, mas eu vou falar sobre o quê? Não, sobre qualquer coisa. Tipo, me trava. Agora se a pessoa fala assim, Bruno, eu preciso de uma história de terror, tá? Que tenha um protagonista, que tenha medo de aranha. Então já me dá uma base, eu já consigo construir alguma coisa. É necessário que a gente tenha alguma linha para seguir. E a partir daí, a gente ser livre para ir passando entre a linha, saindo um pouquinho, escapando, fugindo e voltando. A liberdade é criar rotas para alguma coisa que está travada, para alguma coisa que está bloqueada. A liberdade é a gente criar maneiras e formas de conseguir dar um jeito de resolver um problema. Problema. A liberdade é isso. E quando a gente fala deste assunto, nós, brasileiros, somos o número 1. Nós sempre temos o nosso jeitinho brasileiro, tão conhecido, tão famoso, tão amado, tão odiado. Esse jeitinho é exatamente dessa forma. A gente tem uma regra, uma lei, uma coisa que é necessária a ser feita. E a gente encontra formas sem fugir, sem quebrar, sem
sem se afastar dessa lei, de conseguir resolver esse problema. E a gente usa isso de diversas formas, né? Já como eu tinha visto recentemente do pessoal na fila para tomar vacina do corona, e tipo assim, pra eles não ficar no sol na fila, todo mundo colocou o chinelo, né, na ordem do próximo, e eles foram todo mundo pro sol, todo mundo juntinho lá, coladinho no sol assim, na sombra, e os chinelinhos ali no sol. Né? É o jeitinho brasileiro da gente conseguir resolver um problema. O problema é, precisa ficar na fila. Ah, tá bom então, mas eu não preciso, pode ser um chinelo meu, né? Então, essa liberdade de conseguir resolver problemas que vão aparecendo, essa pra mim é a liberdade mais importante e a que de fato fica pra nós. A que de fato nos ajuda, a que de fato faz a gente conseguir realizar as coisas. E a liberdade tá tão ligada a seguir uma linha, seguir uma regra, que a gente, quando a gente tá assistindo um filme, pode assistir o filme que for. Pode ser uma ficção científica, pode ser uma fantasia, pode ser algo que é impossível de acontecer. O filme precisa ter regras e explicar as regras pra gente. Porque o contrário fica, nossa, filme ruim. Por exemplo, se existe um filme onde o protagonista, toda vez que ele morre, ele volta à vida. Se existe um filme onde toda vez que acontece que o protagonista se machucar, ele volta a ficar bom. Se em determinado momento isso para, sem nenhuma explicação, a gente fala, nossa, peraí, não, tem coisa errada aí. É necessário ter uma explicação para quebrar essa lei. Se a gente não ter essa explicação, se a gente não ter esse motivo, isso não é uma questão de liberdade, é uma questão de você estar fugindo, não é liberdade, você tá fazendo o que você quiser, então. Não tá sendo livre. Você tá simplesmente jogando as coisas a esmo aí e por aí vai. Então, tanto é que existe um termo no cinema, nos filmes, nos livros, quando aparecem problemas que são solucionados de forma mágica. Esse termo é chamado de Deus Ex Machina. Sem nenhuma explicação, de repente aparecesse alguma coisa e resolvesse todos os problemas. Por exemplo, pode ter acontecido, tem um filme onde as pessoas estão precisando enfrentar um monstro gigante e não tem solução. As regras que o filme apresentou não tem como eles conseguirem fazer isso. Quando de repente, sem explicação nenhuma, aparece, tipo assim, o filme é de cowboy, o filme é do faroeste, quando de repente aparecem uns alienígenas que destroem um monstro gigante. Você fica, peraí, nunca falaram que ia ter alienígena, como é que surgiu? Simplesmente jogar as coisas para aparecer em algum ponto, em algum lugar, não é liberdade. É a gente simplesmente querer fazer o que a gente quer. Não, a liberdade não se trata disso. A liberdade se trata da gente fazer as coisas seguindo uma base, seguindo uma linha, seguindo um raciocínio que, né, faz sentido. Então, quando nós pensamos dessa forma, a liberdade acaba se tornando para as pessoas que não sabem utilizar uma prisão, uma forma de se travar, uma forma de não conseguir avançar. Precisamos compreender que se esse for o nosso caso, então talvez seja melhor a gente voltar ao básico, voltar a ficar travadinho, escrever uma linha de raciocínio, um guia, uma direção para a gente tomar. E tomando essa direção, a gente vai alternando, fugindo um pouquinho, voltando, mas sempre lembrando de voltar, não pode fugir, simplesmente fugir. Eu gosto de pensar, se quando eu vou criar uma história, eu não faço isso sempre, mas sempre que for possível, eu tento criar todo um mundo, toda uma explicação do porquê está acontecendo cada coisa. Fulano sabe fazer curativo, porque no passado ele era um militar e teve um treinamento de curativo. Tá, beleza, tem algum sentido. Faz sentido aquele personagem ter esse treinamento militar? Então, ele era um palhaço antes de ser um militar, então talvez. Do contrário, né? A gente tem que se prender, a gente tem que, sim, ficar preso. Muitas vezes, a gente se fixar numa ideia é muito mais libertador do que a gente estar simplesmente jogado por aí. Isso daí é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a participar da igreja.
Eu comecei a participar da igreja com 18 anos. E até então, eu me diagnosticava como agnóstico. Alguém que acha que Deus existe, mas fica na meio da dúvida, né? Talvez exista, mas me prova, tá? Mas talvez também não exista, mas me prova que também não existe. E eu sempre achava essa ideia de liberdade uma furada. A ideia que a igreja representa. Assim, não, você é livre, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, tal. Porém, quando eu comecei a compreender que a gente se limitar às coisas, a gente fazer uma escolha, a gente ficar limitado às coisas, é a forma mais bela de liberdade, comecei a falar assim, nossa, acho que eu vivi uma mentira, eu acho que eu fui enganado. Então, eu comecei a compreender que a liberdade muitas vezes é eu, por livre escolha, escolher me limitar. E aí, quando a gente entende isso, que a liberdade é escolher se limitar, a gente começa a compreender que a gente consegue ser muito mais criativo quando a gente limita a nossa mente. Até porque a nossa mente não tem fim, a gente consegue pensar um monte de coisa infinitamente. Se eu pedir pra você pensar num passarinho aí de samba canção dançando samba, você vai conseguir imaginar um passarinho meio torto aí dançando, mas consegue. Então quando nós limitamos a nossa mente, nós compreendemos que, de fato, aí nós somos livres. E essa liberdade precisa sempre ser colocada em prática. Então, por isso, eu gostaria de pedir para você deixar um comentário aí super criativo sobre liberdade. Alguma coisa que você queira falar sobre a liberdade, algum momento que você teve liberdade, algum momento que a sua liberdade foi tirada. Comenta aí o que você quiser, tá? Não tão o que você quiser, vamos limitar, né? Comenta aí aquilo que você acha necessário comentar hoje, agora. Bom, esse foi mais um episódio do Poço de Ideias, o canal mais criativo do meu bairro. Espero ver você daqui a pouco. Eu acho que é isso.